Salve trader, Wilson aqui e hoje a gente vai estar falando do Fair Value Gap, se você já ouviu falar e conhecido como também FVG, que é utilizado muito no Smart Money. Porém, eu não opero Smart Money, eu opero análise técnica, mas eu utilizo esse conceito que ele realmente é muito bom para a gente utilizar com confluências. Até o final do vídeo você vai ver como eu utilizo e como isso pode te ajudar nas suas operações, beleza? Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Bora pro vídeo! Bom, então vamos entender o que é o Fair Value Gap. Nada mais é do que uma ineficiência do preço. Então, quando uma das pontas, ou seja, compradora ou vendedora, há uma agressão, ele se forma um gap, ele forma uma ineficiência, formando ali uma lacuna naquela movimentação de preço. Então, coloquei aqui esses dois exemplos, um exemplo, um movimento de queda e um de alta. A ideia é a mesma, tá? É só para ilustrar. Então, a gente vai encontrar essas lacunas, porque nessas lacunas, como houve predominância de uma das partes, a gente entende que naquela região ali ainda há liquidez. Então, é muito comum você ver o preço retornando para fazer o pullback ou a correção dentro dessas regiões, certo? Então, vamos entender aqui como é que a gente encontra esse Fair Value Gap. Primeiro, olha só, observe sempre os pavis dos candles, tá? Observe os pavis dos candles. Veja que esse candle aqui, ó, esse candle aqui, deixa eu desenhar aqui para você ver. Esse candle, olha o pavio desse candle aqui, tá aqui em cima, e esse tá aqui embaixo. Esse pavio desse candle aqui, ele se conecta com esse candle. Esse aqui, ele também está conectado com esse. Veja que os candles eles estão todos conectados, certo? Ó, esse pavio está conectado aqui, esse aqui e esse aqui. E aí você vai encontrar o Fair Value Gap em um padrão de 3 candles. Como assim, Deus? Então observe. Veja que desse pavio, desse candle aqui, até o próximo, até pelo menos a abertura desse aqui, né, a gente poderia até colocar mais um pavio aqui para ilustrar melhor. Vou colocar mais um aqui, ó. Veja que esse pavio, observe, que esse pavio, esse candle aqui, ele não conecta com esse aqui, ó. E nisso gera esse espaço, né? Essa lacuna, que seria justamente o gap. Então, você tem um padrão de 3 candles, ó. Candle 1, candle 2 e o candle 3. E o Fair Value Gap, ele vai estar entre 1 e o 3, ou seja, o 2, certo? Então, quando você observa que há um espaço, esse candle, ele não se conecta com o 1, ele não se conecta com o 3, e há uma lacuna aqui, esse espaço, aí a gente entende, né, que aqui nessa região a gente tem, ó, o Fair Value Gap, tá? A gente encontraria um Fair Value Gap aqui nessa região. Aqui embaixo, por exemplo, ó, deixa eu apagar esse desenho aqui. Aqui embaixo, ó, a gente tem mais um, né, pequenininho aqui, ó. Ah, Alisson, mas esse é pequeno, conta sim, com certeza. Inclusive, esses pequenos aí a gente não costuma dar muita moral, mas ele costuma funcionar também bastante, né? Desde que haja contexto, que é o que a gente vai falar já já. Então, essas regiões aqui são ineficiências de preço. Então, o preço ele costuma voltar para testar essas regiões. E acontece de muitas vezes, ó, por exemplo, esse candle aqui, ele fazer isso aqui, ó. Já aqui, ele só vem aqui, testa a, a, a região de ineficiência, o Fair Value Gap, e já começa a cair, tá? É comum também acontecer isso. Porém, eu prefiro pegar candle quando pegar a operação quando ele retorna aqui, né, desta região, e aí a gente consegue pegar uma venda nessa região aqui. Já aqui nesse exemplo de alta vai ser a mesma coisa, não muda nada, tá? Não muda nada. Aqui, por exemplo, a gente tem um Fair Value Gap aqui embaixo, ó. Veja que esse candle, esse pavio aqui, ele não se conecta com o de cima, né? Então a gente tem o candle 1, o candle 2 e o candle 3. O candle 1 e o 3, eles não se conectam. Logo, ele deixou um espaço vazio aqui. E nesse espaço vazio, ó, a gente tem o Fair Value Gap aqui, então, né? E aqui em cima a gente tem mais um, ó. Candle 1, 2, 3. 1 e o 3, eles não se conectam. Então a gente tem esse gap aqui entre eles, certo? Então, quando o preço ele chegar a retornar nessas regiões, é onde a gente vai estar atento para buscar a nossa operação, né? No caso dessas movimentações, aqui a gente buscaria por uma venda e aqui a gente buscaria por uma compra, tá? Esse é o Fair Value Gap que todo mundo conhece. Porém, como eu aplico ele em análise técnica, isso é uma visão particular minha, tá? É algo que eu fiz nos meus estudos e eu utilizo e tem funcionado bastante, certo? Que é o quê? Como eu utilizo a análise técnica, eu utilizo também Fibonacci e as médias móveis, beleza? Então as médias, por exemplo, porque uma das grandes dúvidas das pessoas é como você tem um Fair Value Gap aqui e esse aqui, ó, você tem um mais em cima e um mais abaixo, correto? Você tem esse e esse aqui. Então qual eu sei, vamos lá, cadê qual eu sei
que o preço vai segurar, né? Eu compro aqui nesse ou compro nesse aqui embaixo, certo? E aí que entra a análise técnica para dar um norte pra gente. Por quê? Porque, por exemplo, aqui com as médias, certo? Com as médias, por exemplo, a gente vai ver o preço. Cadê? Não, deixa eu fazer com aqui, porque aqui não tem as cores das médias. E aí depois fica mais fácil de você visualizar no gráfico. Ó, aqui nas médias, por exemplo, vou dar o exemplo do preço ele vir buscar é, no primeiro aqui, tá? No primeiro. Então, as médias vão estar, por exemplo, a média de Novel, ela vai estar aqui assim, ó, inclinadona para cima. E também a gente vai ter a 21 passando aqui assim. A gente vai ter as médias aqui. Então, nesse caso, é interessante que a gente busque pela compra nesse primeiro aqui, certo? Nesse primeiro. Quanto mais abaixo, melhor. Mas para você não ficar esperando que ele venha no de baixo e acabar ficando de fora da operação, se você tem confluência com as médias, isso já valida para você a sua entrada, tá? Isso já valida para você a sua entrada. Então, se ele já chegou aí nesse primeiro, já tá valendo. Agora, vamos lá. O que é que você também vai utilizar? A Fibo, né? A Fibonacci. Então aqui, ó, por exemplo, puxei a Fibo aqui desse movimento todo. Aqui, desse Fair Value Gap, eu já tenho 38,2, tenho 50%, ele está cobrindo essas duas regiões, e aqui no de baixo, eu tenho o preço já lá no 7.640, né, cravado aqui no 7.640. Então, a ideia é o quê? Quanto mais barato você conseguir comprar, melhor, certo? Melhor. Então, o que é que você vai fazer? Comprei no primeiro, ok. Já verifica como é que o preço ele vai estar trabalhando aqui, tá? Principalmente, a gente vai estar olhando também a gente vai estar olhando os tempos gráficos maiores, né? Mas aqui eu estou dando um exemplo como se a gente estivesse olhando nos 5 minutos, tá? Como se a gente estivesse olhando nos 5 minutos. Então aqui você já teria uma compra. Como é que eu gosto de fazer, como é que eu gosto de gerenciar as minhas operações? Eu tiro, isso é uma particularidade minha. Então eu entro na operação e quando ela chegar 1 para 1, ou seja, ela andou 1 para 1 do meu risco, eu tiro metade da minha mão. Por quê? Porque se ele retornar e me stopar, buscar o meu stop, eu fico no 0 a 0, certo? Eu fico no 0 a 0. Só se eu estiver muito confiante na operação, a região está muito boa e tal, aí às vezes eu deixo andar. Mas na maioria das vezes, principalmente quando há dúvidas assim, então vamos supor, a gente tem as médias aqui, né? Tem a 21, tem a 9 aqui nessa mesma região. Porém, aqui embaixo a gente também vai ter a média móvel de 50, ó, passando aqui assim. A gente vai ter a média móvel de 50 passando aqui, ó. Então pode ser, principalmente se lá no gráfico de 1 hora o preço ele já estiver bem esticado, é normal que o preço ele faça o quê? Ele venha buscar, ele faz um movimento aqui de alta, falha e vem buscar esse aqui de baixo. Para aí sim ele subir. E aí você compra nesse aqui de baixo. Então, por isso, eu sempre utilizo desse gerenciamento dentro da operação, né? De 1 para 1, eu já tiro ali meu início e o restante eu levo para os alvos, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai utilizar as médias. Agora, quando não seria legal comprar, por exemplo, nesse primeiro aqui? Quando não seria legal comprar nesse primeiro? Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Quando, por exemplo, as médias, elas estiverem assim, ó. Se as médias estiverem assim, ó, a 9 aqui, a 21 aqui assim, e a 50 eu não vou nem falar da 50, porque a 50 já ainda vai estar lá embaixo, tá? Ainda vai estar lá embaixo. Por que não é legal disso comprar se as médias estiverem assim? Porque a gente tem um afastamento das médias, tá? Tem uma aula aqui no canal que eu falo só sobre isso, sobre o afastamento das médias. Por que não é legal comprar quando as médias estão assim? Porque ó, quando as médias elas estão muito afastadas, tanto a 9 para o preço, quanto a 9 para 21, né? Então, como assim? Você tem um espaço da média de 9 até o preço, você tem um espaço até ele aqui, e da 9 para 21 você tem outro espaço. O ideal é que essas médias estejam o mais próximo possível, o mais próximo possível. Se a média estiver colada uma na outra, a gente tem confirmação que o preço ele ainda tem ímpeto para conseguir para continuar o movimento. Porém, se elas estiverem afastadas, vai acontecer isso aqui, ó. É muito provável que aconteça isso aqui, ó. O preço vem, chega na região, aí você comprou aqui,
na média móvel de 9, porém ela tá sozinha, ela tá distante da 21, então o preço ele vai chegar aqui, ó, vai fazer isso e vai vir buscar aqui embaixo. E muitas vezes, com a média afastada assim, pode ser que nem nesse ele consiga segurar. Ele vai lá embaixo buscar 50, entendeu? Então observe sempre esse fator das médias, tá? Então o que é que você vai utilizar como confluência? Que você vai utilizar as médias e as retrações de Fibo, tá? As retrações de Fibo. Também observa se aqui nessa região, por exemplo, onde o preço ele fez essa movimentação, você pode ter aqui também, ó, o topo que ele foi rompido, né? O topo que ele foi rompido aqui. E aí nessa região aqui dos 50% você também tem troca de polaridade, né? Você tem troca de polaridade aqui, nessa região. Você pode ter uma troca de polaridade com 50%, Fair Value Gap e as médias, certo? No caso aqui com as médias juntas, né? Não dessa forma que a gente desenhou, mas as médias próximas passando aqui. Aí você tem uma compra bem interessante, certo? E aí, por último, vamos entender como é que a gente vai fazer essa entrada. E aí é que tá os poréns. Por quê? Primeiro eu vou dar um exemplo como a galera no Smart Money ela faz as entradas, tá? No Smart Money, a galera costuma colocar a ordem pendente lá. Deixa eu desenhar a média assim, pra gente entender que a gente tem uma região válida, né? Então, né, no Smart Money, a galera costuma colocar a ordem já aqui pendente, vai esperar o preço executar e o stop, ele fica aqui, ó, abaixo do candle que gerou essa ineficiência. Então, no caso, seria abaixo do candle 2, né? O candle que gerou a ineficiência. Candle 1, 2, 3, aqui no candle 2, você, abaixo dele, seria ali o seu stop, tá? Então, geralmente a galera coloca no 50%, dependendo do tamanho do Fair Value Gap, mas, por exemplo, se for um Fair Value Gap como esse aqui, ó, curtinho, se for um Fair Value Gap como esse aqui, pequeno, ó, dá para colocar já no toque dele, né? Só no toque, porque muitas vezes vai acontecer do preço ele não executar a sua ordem, né? E isso aí pode ser um problema, porque o preço ele vem aqui, ó, vamos dizer, você colocou aqui em 50%, a sua entrada estava aqui em 50%, seu stop estava aqui, aí o preço veio, testou a região, mas ele não executou você e daqui ele já foi. Então, esse seria um tipo de entrada, tá? Esse seria um tipo de entrada, que é uma entrada mais agressiva, tá? Porém, ela tem seu benefício de você conseguir pegar o preço melhor, né? Você tem esse benefício de conseguir pegar o preço melhor. E aí a gente vai ter uma entrada mais conservadora, que é o que eu costumo fazer, que é o quê? Eu espero o preço ele chegar nas regiões e me demonstrar que o que eu tô vendo ali parece ser verdade, que é o quê? O preço ele começando a defender, ele falhando as estruturas ali naquela região. Como assim? Então vamos lá. Se o preço ele chega aqui, ó, e ele deixa já um gatilho desse aqui, certo? O preço chegou aqui, ó, fez isso aqui. A minha compra é aqui no rompimento, certo? Assim é que eu costumo fazer. Esse veio aqui, deixou um gatilhozinho assim desse, e aqui eu compro aqui na máxima dele, ó. Eu compro aqui na máxima dele, no rompimento. Meu stop fica abaixo dele, ou, se você preferir, você pode colocar o stop lá abaixo do candle que gerou ineficiência também, tá? Mas observa, porque às vezes não vai valer a pena, né? O seu stop vai ficar muito, muito longo, e aí até o seu alvo, que seria a quebra da estrutura, né? A máxima aqui, por exemplo, não fique um risco de retorno tão legal. Então, se não ficar pelo menos 2 para 1, aí já não acho que fique tão legal, entendeu? E aí você pode comprar aqui no rompimento desse candle. E aí tem mais uma coisa que é, o preço ele vai chegar aqui, ele pode já deixar só um gatilho, chegar na região, ó, já deixar o gatilho e já ir embora, tá? Ou ele pode fazer isso aqui, ó, que é algo que eu gosto sempre de observar, que é isso aqui, ó. O preço ele vem, deixa eu apagar isso aqui, peraí. O preço ele vem fazendo movimentação aqui de queda, né? Então imagina, até ele chegar aqui ele veio fazendo isso aqui, né? Veio fazendo topos e fundos descendentes, chegou aqui, ó, chegou na região, e aí você observa o quê? Se ele vai fazer isso, o que seria isso? Seria um micro pivô, tá? Isso aqui seria um micro pivô. Por quê? Porque o preço ele veio quebrando estruturas e nessa movimentação aqui, ó, ele falha. Ele nem consegue chegar no fundo, nem consegue testar o fundo novamente. Aqui ele já começa a deixar um fundo mais alto. Então aqui, por exemplo, você já poderia buscar a sua entrada. Ou se ele fizer isso aqui, ó, ele veio aqui, testou, rompeu, mas falhou logo em seguida. Ele não deu continuidade. Ele falha aqui dentro da região. Então, se ele fosse continuar caindo, ele deveria fazer o quê aqui? Ele deveria jogar para baixo, né, e continuar seu movimento de queda, mas não.
ele rompe e logo depois do rompimento ele já deixa para você um gatilho de compra. E aí seria aí mais um ponto de entrada. Então tem essas duas estruturas que você pode esperar nessas regiões. Principalmente se você estiver olhando um Fair Value Gap e não ter gráfico maior, um Fair Value Gap de 15 minutos, de 60 minutos. Então o ideal é que quando ele chegue nessas regiões você espere por estruturas, tá? Estruturas para te confirmar que o preço ele realmente chegou naquela região e ele está sentindo, tá? Então, bom, a gente falou das confluências, a gente falou dos tipos de entrada, agora vamos ver isso acontecendo no gráfico, tá? Vamos ver isso acontecendo aqui no gráfico. Olha só, eu tô no gráfico aqui do EURUSD, tá? Hoje, dia de hoje, beleza? Gráfico do EURUSD, dia de hoje. E o que é que a gente tem aqui? O preço, ó, observa comigo. O preço, ele tava caindo, certo? Fazendo aqui, ó, movimentações de queda, né, ó. Topos e fundos mais baixos, topos e fundos mais baixos. Ele fez um fundo aqui, fez um topo meio que igual. Deixa eu apagar, deixa eu fazer maior essa linha aqui. Ó, fez fazendo topos e fundos mais baixos, certo? Ó, fez um fundo aqui, foi lá em cima, não rompeu a estrutura. Aí durante a sessão asiática, ó, marcou um fundo. E aí, ó, Londres, quando abriu Londres, abriu já rompendo a estrutura, tá? Rompeu a estrutura, a gente tem uma referência agora para trabalhar. Agora a gente tem uma referência para trabalhar. E aí, o que é que a gente faz aqui nessa região, ó? A gente pega a Fibo, puxou a Fibo, eu já sei as regiões aqui que eu tenho interesse em buscar a compra, beleza? Então eu tenho aqui 50% e tem o 61. O ideal é que você sempre busque o, o, no 50% ou abaixo dele, certo? Ou no 50% ou abaixo são as melhores regiões. Eu marco 38,2 só para ficar ligado ali o que está acontecendo, mas é bom sempre você marcar, você sempre buscar as operações de 50% para baixo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, o que é que eu tenho? Se eu olhar aqui nos 5 minutos, eu não consigo encontrar o Fair Value Gap. Eu até tinha um aqui, ó, no 5, né? Eu tenho um aqui embaixo. Consegue ver aqui, ó? Ó, eu tenho um pequenininho aqui. Eu tenho um pequeno aqui. Tenho um aqui no meio e tal. Mas aí, o que é que a gente faz? A gente vai dar prioridade para os tempos gráficos maiores, certo? A gente vai dar prioridade para os tempos gráficos maiores. Então, se eu jogar aqui no 15, ó, talvez eu já encontre algo mais interessante. Olha só. Aqui no 15, ó, eu já tinha essa região aqui, ó. Essa região sendo o Fair Value Gap aqui de 15. Vamos ver o 60? Ó, o 60 seria melhor ainda. Olha onde tá. No 60 a gente tem esse aqui também, mas a gente tem um aqui, ó, mais abaixo, ó. Ó, o do 60 aqui, onde é que tá, ó. E ele testou exatamente o do 60. Ele testou exatamente o do 60. E aí, ó, agora que a gente tem as regiões, o que é que a gente tem aqui de confluências, né? Vamos ver aqui. Deixa eu jogar aqui no 15 pra gente gerar melhor. Olha só o que é que eu tenho aqui no 15. Vamos lá. Isso aqui a gente já teria marcado, o Fair Value Gap de 1 hora aqui e o Fair Value Gap de 15, né? Deixa eu colocar aqui, tá assim, mas é o de 15. E o de 15 aqui, ó. 1 hora aqui embaixo e o de 15 minutos. Tem esse aqui do 5 aqui embaixo, mas eu não vou levar em consideração, não. E aí, vamos ver o que é que a gente tinha? Olha só. Primeiro, região aqui do 50%. Você já poderia, né? Você já tem o Fair Value Gap aqui, ó. Se você fosse fazer a entrada, aquela entrada mais agressiva de deixar a ordem pendente, a sua entrada seria onde? Seria aqui no 50% dele, né? Ou aqui em cima do 50% de fibra também, poderia ser uma região interessante. Mas vamos dizer que você colocou aqui, ó, no meio, né? No 50% dele. O seu stop deveria estar abaixo do candle que formou, né? No caso, como é do 15, já tá no 15 aqui. Então, o seu stop deveria estar abaixo desse candle, né? Que gerou o Fair Value Gap. Então, ou se você tivesse deixado coladinho aqui, ó, possivelmente você teria sido estopado, né? Estopado antes. Se você tivesse colocado aqui no de 1 hora, o seu o gráfico de 1 hora, você possivelmente poderia colocar aqui, né, abaixo dele, né? Mas, ó, olha como entra as confluências agora. Ele testou aonde? Bem em cima aqui do 61. Cravou no 61. Em cima também do Fair Value Gap. Então aqui você já fica ligado que, pô, você sabe que por ser a região do 61, pode ser que o preço ele nem teste mais abaixo aqui, né? E aí, beleza. Vamos supor que você fez a primeira entrada aqui, ó. Colocou aqui, não esperou uma estrutura, né? Não esperou uma estrutura, colocou a entrada aqui e acabou sendo estopado por pouco aqui. Por pouquinho aqui você acabou tomando um stop. Beleza. E por que eu comprei aqui? Tinha confluência aqui? Tinha. Você tinha a média móvel de 21, ó, junto com a 50. 21 é essa azul, tá? E a 50 é essa vermelha aqui, mais destacada. E aí, beleza. O preço me estopou aqui.
E aí, deixa eu jogar no 5, que é onde a gente faria a entrada. E olha só, olha o que o preço fez quando chegou nessa região. Olha só, deixa eu apagar aqui. Olha o que o preço fez quando chegou nessa região aqui. Ele chegou no 61, testando que foi o gap de 60 minutos. Você já tinha a opção de comprar aqui, no rompimento desse gatilho aqui, na ativação dessa compra. Ou, olha o exemplo que eu acabei de dar. Lembra que eu falei disso aqui, ó? O preço ele nem consegue voltar, nem consegue chegar lá no fundo. Então, olha só, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse vinha caindo, fez um topo, e para romper, ele não rompeu. Ele fez aqui, ó, o micro pivô em cima, cravado na média móvel de 200, ó. E olha só a força que esse preço foi. Então, sua entrada seria aqui. O stop abaixo aqui do rompimento do gatilho. E o seu alvo, ó, lá na máxima. Olha só. Isso foi hoje, tá? Isso aconteceu hoje. Certo? Isso aconteceu hoje. Então, aqui você tinha duas possibilidades de fazer entrada. Se você tivesse pego aqui, o seu alvo seria o mesmo lá, né? Mas, por exemplo, como eu falei pra você, se eu faço uma entrada aqui, no primeiro, sem esperar uma estrutura, quando ele anda 1 para 1, aqui eu já teria tirado metade da minha mão. Mas se aí aconteceu o que aconteceu aqui, o preço volta e faz um micro pivô aqui em cima, o que é que eu faço? Eu completo a minha mão. E aí eu subo cheio, entendeu? E aí eu subo cheio. Eu tenho essa possibilidade também. Como ele não chegou no meu alvo ainda e formou um micro pivô aqui, formou mais um fundo, né? A favor do que eu tô vendo. Aí beleza, aí eu consigo completar minha mão. E aí eu vou com o restante do lote. Por quê? Se aqui eu comprei e ele já pegou 1 para 1, por exemplo, meu stop que tava aqui, ele já vai vir para cá, ó. Eu já diminuo o stop dessa primeira, que eu já não tinha risco, e aqui eu consigo completar minha mão. E aí, se fosse o caso de tomar um stop, eu não tomaria um stop cheio, né? Entendeu? Então, é essa a ideia que a gente utiliza o Fairvalue Gap. Ou seja, a gente utiliza ele como uma confluência, certo? Confluência. Porque tudo precisa estar alinhado. O contexto ele precisa estar alinhado com a região que você tá enxergando ali. Então, deixa eu ver aqui um exemplo onde não seria interessante. Deixa eu ver aqui um teaser. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Eu não vou jogar lá no gráfico diário, mas provavelmente aqui a gente já tem uma região de topo importante, né? Lá para trás. Então, se a gente olhar o gráfico diário, 4 horas, a gente vai ver que a gente tem uma região importante aqui que defendeu o preço. Mas olha só, por exemplo, aqui. Aí você vai querer comprar, né? Beleza. Aí você pegou a fibra desse movimento aqui, ó. Não, o preço vai continuar subindo. Ok. Observa sempre como é que estão as médias, tá? Observa como é que estão as médias. Nesse caso aqui, ó, a... Deixa eu jogar no 5. Cadê? Olha só. Qual é o contexto aqui? Observa como é que estavam a 9 estava aqui colada no preço, mas a 21, ó, ela estava lá embaixo. E aí o preço vem com força, rompe as médias. Aqui você já ia observar que a 50 ela já estava meio flat, né? Flat, ou seja, ela está de lado, ela não está inclinada. A gente sempre precisa que as médias estejam inclinadas, o mínimo que seja a nosso favor. No caso aqui, a gente já não tinha 50 inclinada, e se a gente olhar o de quebra, o... e por exemplo aqui, ó, se você quisesse comprar nesse Fairvalue Gap aqui embaixo, ó, já fica complicado, né? Por quê? Porque o preço ele já rompeu todas as médias, ó. Ele já rompeu todas as médias. Então, por mais que ele deu uma movimentação de alta aqui, ó, essa movimentação de alta ela só é para trocar polaridade aqui, ó, só para corrigir o preço e continuar caindo, certo? Se a gente olhar o 60, ele vai estar mais afastado ainda. Cadê? Olha só que eu vou bater mereço. Agora, achei. Enfim, ó. Deixa eu pegar as ações. Ó, se a gente olhar aqui o 60, olha onde o preço estava. Olha só, sempre olha os gráficos maiores, porque eles que vão comandar, tá? Eles que vão comandar. Então, observa aqui, ó. Olha onde estava, isso aqui do 60, tá? Então, por mais que o preço ele esteja com as médias próximas no 5, se o 60 ele tiver assim, esquece, tá? Então, sempre dê prioridade para o tempo gráfico maior. Então, ó, aqui no 60, o preço estava aqui, né, em cima. Olha onde estava nosso, estava lá embaixo, já perto da mínima do movimento que você marcou. E a 21, ó, nem se fala lá longe. Então, pô, esse preço aqui, chegando aqui dessa forma, e com certeza que é uma região importante de topo. Deixa eu jogar aqui em 4 horas que a gente vê. Ó, aqui é uma região zona de topo, ó. Porque é uma região forte de topo. Olha só, se eu puxar uma fibra aqui desse topo para esse fundo, ó, olha onde a gente tava. Olha só. Não, tudo tem explicação, tá?
Então olha no preço que estava. Saindo aqui do 7.640, ó. Saindo aqui do 7.640, ó. Região de Fibo, macro, né, macro zona, cravado no 7.640, então você vai estar vendendo, comprando, tentando comprar o mais próximo do topo possível, entendeu? E com as médias afastadas, então não faz sentido você, no caso, buscar por compras aqui nesses fair value gaps, né? Por quê? Porque não tem contexto. Aqui o ideal é que você faça o quê? Você espere o preço ele quebrar a estrutura, ó, quebrou a estrutura, que, pá, próximo caindo aqui, ó. Ó, quebrou a estrutura aqui, ó, confirmou para você aquele topo, aquela região do topo, ó, quebrou a estrutura aqui, aí beleza. Aí você começa a considerar os fair value gaps a favor desse movimento de queda, para aí sim você buscar por vendas, certo? Então vamos ver aqui, ó, deixa eu jogar aqui no 60, pra gente perceber que tem alguma coisa. Ó, aqui no 60, ó, se liga só. Aqui no 60 você já tinha um aqui, ó, 60 minutos. Esse é dentro dessa região, aí você já começa a pensar, né? E aí você tinha mais o que aqui, ó? Preço rompendo as médias para baixo, voltando, trocando polaridade nas médias. Então você tem confluência. Além de tudo, você ainda tem confluência, ó, com as médias, ó. Olha só que bonito. Você veio aqui na região, ó, dá para traçar uma FIBO aqui, provavelmente ele tá nos 50%. Olha lá. 50% de FIBO, em cima da média móvel de 50, dentro da região de fair value gap, aí aqui sim você começa a pensar em vender, né? Agora sim a favor do mercado. Beleza, turma? Então, marca aí nos seus gráficos, coloca aí as médias, tá? Faça seus estudos, faça suas confluências e depois me conta o resultado, me conta o que você achou. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, me segue lá no Instagram para você não perder nenhum conteúdo. É a rede que eu mais utilizo, certo? É a rede que eu mais utilizo. E se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like, muito importante pra gente estar começando a crescer o canal agora. E participe das nossas lives todos os dias ao vivo. Eu tô aqui no YouTube e também lá no TikTok para operar junto com a galera aqui. E aí você me vê colocando tudo isso aqui que eu te falei em prática. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!